Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo vamos falar sobre o novo plugin da Waves, o CLA Epic, que é a abordagem aí do Chris Lord Auge para criar ambiências complexas e super ricas em suas mixagens. Esse vídeo não é nenhuma novidade para quem já faz o Fórmula de Mixagem, que é o nosso curso completo, porque eu tô sempre observando a forma que esses grandes engenheiros de mixagem e masterização trabalham. De tanto ouvir as produções, às vezes faz um workshop ali, outro aqui, e você acaba pegando muitas manhas, e eu aproveito e pego o que eu acho melhor, o que eu acho de mais relevante, e ensino, claro, passando da minha forma, com a minha visão, tá? Tanto que nesse curso eu coloquei tudo numa panela só. Eu poderia fazer um módulo só para reverb, um módulo só para delay, outro módulo só para efeitos de modulação, mas não é assim que as coisas acontecem na mixagem. Geralmente usamos isso aí tudo junto, paralelamente ou de forma serial. Aqui nessa aula, por exemplo, eu faço praticamente o que o plugin da Waves faz, só que aqui utilizando meus plugins favoritos e os plugins que já tem na minha DAW, tá? Então o mais importante sobre esse plugin da Waves é a gente entender a mentalidade por trás do plugin, entender a mentalidade do Chris Lord Auge e de outros engenheiros de mixagem. O Chris Lord Auge, para esse plugin, ele utilizou uma unidade clássica aí na Alexon 480L para fazer os reverbs e tudo. Para os ecos e delay tem o Tape Eliminator Marshall, que é uma unidade muito clássica também, para ele simular, né, os efeitos de delay e eco de fita. Eu vou falar um pouco sobre isso. O DRE 2000 da Sony, o Yamaha Rev 1, e essa belezinha aqui, o Major Space Station, que é uma unidade muito clássica também, muito bacana. Então eu abri aqui uma mixagem para mostrar como exemplo que eu já utilizava essa mesma abordagem, essa mesma mentalidade do Chris Lord Auge nas minhas mixagens, de qualquer gênero musical, tá? E o plugin ele vai te dar uma facilidade muito grande, que você não vai precisar fazer vários roteamentos de canais, tudo, o plugin já te entrega os roteamentos todos prontos. Antes de abrir o plugin da Waves aqui na minha tela, eu vou mostrar como que eu faço essa abordagem caso você não tenha grana para comprar esse plugin da Waves ou você não quer comprar. Tem como você fazer a mesma abordagem com os plugins que já tem na sua DAW. Então é o seguinte, o que eu fiz aqui nessa mix? Eu tenho aqui um vocal e outros instrumentos, e eu estou utilizando essas ambiências aqui principalmente para o vocal, mas para algumas guitarras, a caixa da bateria também, snare, alguns sintetizadores. Ok, então vamos lá para a abordagem. Eu criei aqui 3 canais de echo, delay e 3 canais de reverbs diferentes para a mesma música. Nesse primeiro canal aqui de delay, eu configurei um delay para ele funcionar imitando as características de um tape delay, que é diferente do simulador de tape, tá? É outra coisa. O tape delay, o tape echo, ele é uma unidade física de repetição que ele utiliza uma fita magnética, então tem lá os leitores e os gravadores ali, os cabeçotes, que vão gravando e reproduzindo o som, criando ali um feedback loop e uma repetição dentro dessa unidade. No caso do plugin do Chris Lord Auge, do Epic, ele não está utilizando uma unidade de tape analógica, porque essas unidades elas são bem problemáticas, elas dão muito defeito e dá um trabalho de manutenção. Na década de 80 mesmo, foram desenvolvidas unidades digitais que simulam esses tape echo, que é o caso, que é o Tape Eliminator, né? O próprio nome sugere, eliminando o tape do negócio e tudo recriado digitalmente dentro dessa unidade aqui. Mas a característica é a mesma, tá? Imitando as características de um tape delay. No caso desse plugin aqui, esse plugin aqui é um plugin de fábrica do Studio One, e se você reparar aqui na interface dele, já tem um lance aqui chamado motor, que é o principal para você pegar a característica do delay de fita, ou uma característica mesmo do Tape Eliminator Marshall ali, que é uma unidade digital. E aqui a gente também tem uma unidade digital dentro do computador. E uma das principais características é a sonoridade gerada pelo motor, pela fita, né, pela saturação. O que acontece com o motor? Quando você aciona esse delay, tem um tape que ele fica rodando, né? E para esse tape rodar, ele precisa de um motor. E esse motor, geralmente, ele não roda com muita estabilidade. Às vezes ele acelera, ou ele fica mais lento, de acordo com a tensão elétrica que está entrando ali. Então a coisa nunca acontece de uma forma totalmente linear. Tem essa oscilação causada pelo motor da fita. E esse plugin aqui do Studio One, ele permite que você simule também esse tipo de movimento, tá? Então eu estou criando aqui um delay de fita, tá? Aqui nesse canal. E no outro canal aqui, eu abri um outro canal, né? Um canal Buzz auxiliar.
com um delay mais curto, com um delay do tipo slap. No outro canal, eu fiz aqui um delay mais longo, com mais repetições, com mais coisas interessantes acontecendo. Inclusive aqui, filtros e tal. É um plugin bem interessante que já vem no Studio One. Se você está no nosso curso Studio One Fire, tem um módulo onde eu explico passo a passo todos os plugins de fábrica do Studio One, tá? Inclusive esses delays aqui. Muito importante você saber todos os parâmetros desses plugins para você avançar rápido na mixagem. Beleza, então esses aqui são os canais de echoes, tá? Sempre nessa abordagem, nesse tipo de mentalidade, você começar pelos efeitos de echo e delay para depois você colocar o reverb. Por quê? Porque o delay, por mais óbvio que seja isso que eu tô dizendo, ele faz parte do ambiente da música também. Então é legal você mandar esses delays, esses ecos, para os seus reverbs. Então você configura os seus ecos, os seus delays antes, e depois você manda eles para esses reverbs, tá? E eu configurei aqui um reverb plate. Aí nesse caso aqui não estou utilizando um plugin stock, eu estou utilizando um reverb plate da Arturia. Você pode utilizar o que tem na sua DAW ou qualquer um da sua preferência. E abrir outro canal que é auxiliar com um outro tipo de reverb, dessa vez simulando um reverb do tipo hall, um hall mais longo. E aqui simulando um room, né, uma sala maior também, uma sala mais retangular e tudo. Esse plugin é bem legal porque ele permite que você crie a geometria perfeita para sua reverberação. Você consegue criar a reverberação que está na sua mente com ele, tá? Mais uma vez, se você quer aprender totalmente esses plugins aqui do Studio One, é só dar uma olhada no módulo lá do nosso curso, onde eu ensino todos os plugins de fábrica. Ok, então são 3 reverbs, 3 delays. 3 delays que eu configurei nessa música aqui. No plugin do Chris Lodge Audio, são 4 delays e 4 reverbs, então é um pouco mais complexo do que isso aqui, tá? Mas antes de mostrar o plugin, eu quero mostrar para você a mentalidade por trás, porque dessa forma você aprende a mixar de verdade. E para essas unidades aqui eu tô mandando principalmente vocal, entre outros instrumentos como sintetizadores e guitarra. Se você reparar aqui nos meus canais de delay e de echo, eu tô fazendo mandadas para algum reverb, ó. Nesse tape delay aqui, eu tô mandando esse tape delay para um reverb plate, e eu deixo as opções abertas aqui. Se eu quiser mandar ele para um hall e para um room também eu posso mandar. Esse slap delay aqui eu tô mandando ele para um plate, só o canal direito, e tô mandando o canal esquerdo para o room, para eu ter uma espacialidade mais interessante. Vamos ao resultado, né, que eu tive com essa configuração aqui. Em seguida vamos testar essa mesma abordagem com o plugin do Chris Lodge Audio, o Epic. Faz uma grande diferença na mix, na verdade isso define a mix, é a cereja do bolo de toda a mixagem, é essa parte aqui, é o que eu faço geralmente por último, e eu recomendo que meus alunos e vocês aqui que seguem o canal façam isso também. Depois que a mix está toda redondinha, aí sim você começa a aplicar esse tipo de efeito, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui outra cena do meu mixer, onde está acontecendo o seu Epic, pronto. Vou dar o play aqui, nessa configuração que tá rolando o Epic. Beleza. O plugin é bem fácil de entender. Aqui desse lado a gente tem as unidades de eco delay e desse lado as unidades de reverberação, ok? Aqui embaixo a gente vê uma numeração de 1 a 4, é onde você seleciona o dispositivo que você quer trabalhar. No caso aqui eu tô com tape delay, provavelmente é o Marshall Tape Eliminator. Aqui a gente tem também provavelmente o Tape Eliminator, um Slap Delay e um delay do tipo Crowd, que é um delay parecido com o Slap, só que com mais repetições, com mais profundidade. E aqui você tem a possibilidade de deixar ele mais tidy, mais no centro, mais simples, e aqui você deixa, e para cá, né, para a parte wide, você deixa ele mais complexo, ele preenche mais a imagem estéreo e também deixa um delay parecido com o reverb, só que um reverb mais
complicado, digamos assim, mais interessante. Aí você vai mixando entre essas duas opções aqui. Claro que essa abordagem ele não vai te dar acesso a todos os controles do equipamento de delay e de reverb, mas é o que a gente precisa na maioria das situações, tá? Então o plugin, apesar disso, ele é muito versátil, principalmente na parte de roteamento, que é o que complica mais, que é o que dá mais preguiça na hora de montar isso na mixagem e tal. É bom a gente ter sempre um templatezinho salvo para fazer isso. No caso desse plugin, você não vai precisar, que você jogou ele até no vocal diretamente, você já tem todo esse approach aqui, certo? E cada unidade tem seu próprio fader de volume, tá? É muito parecido com o fader e os knobs do console SSL, porque é o console que o Cruise Loud Audio usa. Então é como se os efeitos estivessem vindo aqui para esses canais, é isso que está acontecendo. Então aqui eu tenho um volume dessa unidade de tape, tem um volume dessa outra unidade aqui de delay, o volume e tal, então posso ir mesclando com esses faders aqui, tá? Aqui a gente tem um controle de entrada do plugin, controle de saída, controle de dry wet, aqui sem nenhum efeito rolando, aqui 100% do efeito acontecendo. Como eu estou numa mandada auxiliar, então eu quero todo o meu vocal indo para cá e eu quero só o efeito de reverb e delay que eu deixo 100% wet, tá? Só explicando isso aqui, mas se você utilizar, por exemplo, diretamente no vocal, numa trilha, aí você vai precisar mixar aqui um pouco do sinal dry com o sinal wet. Ok. Aqui em cima existem os medidores de entrada e de saída. Aqui no display já mostra, né, um tipo de delay de tape. Claro que é uma unidade digital que está sendo usada, mas recriando, simulando uma unidade analógica de tape mesmo, tá? De tape echo. E aqui a gente tem um controle de modulação. O que é isso aqui? Isso aqui é para você adicionar mais movimento ao seu efeito de delay, tá? Então a gente, quanto mais você vai dosando isso aqui, mais rápido fica essa modulação, tá? Aqui embaixo você tem a velocidade desse delay em milissegundos. Você pode sincronizar com o tempo da sua DAW também. E logo aqui abaixo tem a parte de roteamento, tá? O que é esse roteamento? É exatamente aquilo que eu estava mostrando no exemplo anterior aqui na minha DAW. Para você enviar um pouco desse sinal, desse eco de tape aqui, para alguma unidade de reverb. Então aqui no reverb a gente tem o plate, a gente tem um room, a gente tem um hall e a gente tem o space aqui. Ok. Então são 4 tipos de reverberações diferentes que você encontra aqui nessa parte. Então, digamos que eu queira mandar um pouco desse tape delay para o reverb de room e um para o plate, beleza. Então, esse tape vai ser enviado para cá também. E você pode controlar a quantidade desse sinal por esses mini faders. Só clicando aqui em Routing você tem acesso a isso, tá? Esse efeito está sendo enviado de forma serial, tá? Para esses reverbs. Mas também está acontecendo o efeito rolando em paralelo, porque o out aqui está aceso. Então eu estou enviando esse tape para o A e para o B, tá? E ao mesmo tempo ele está indo para a saída geral aqui, porque está em out. Agora, se eu quiser só de forma serial, eu tiro isso aqui. Agora esse delay não está mais acontecendo de forma paralela. Ele está saindo daqui, está entrando nos reverbs, né? No caso no plate e no room, tá? Porque tem aqui A e B. Paradise, waiting for a night, rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Agora, se eu quiser que ele aconteça de forma serial e paralela ao mesmo tempo, eu clico aqui em Alt. Paradise, waiting for a night. E você também tem um controle aqui de saída aqui dessa parte, bem interessante, bem versátil isso. E você pode fazer isso para todas as unidades, tá? Então esse roteamento aqui é sensacional, cara. Você consegue muita mobilidade nesse tipo de configuração. Eu posso mandar aqui esse slap delay aqui, eu vou mandar ele para o C, que é o hall. Paradise, waiting for a night, rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto ele.
Aí no caso tava mute aqui, né? Quando fica mute, ele fica piscando, indicando que o som não tá vindo para cá. Então eu vou desmutar aqui, pronto. Agora eu tô mandando um pouco desse delay throw para dentro do hall. E ao mesmo tempo ele tá saindo o delay sozinho aqui na master, rolando em paralelo com o hall. Aí eu não quero que ele role em paralelo, eu só quero que ele entre no hall e saia por lá, beleza. Tiro o out daqui, agora o som vai direto de forma serial. Vamos aqui agora para o módulo de reverberação. Aqui no A a gente tem um plate, como eu disse, a modulação tem em todos, tá? Aqui você tem um pré-delay, o tempo de reverberação e os filtros aqui de altas e de baixas. Isso aqui pré-effects, tá? E você também tem pós-effects, esses filtros aqui, um high-pass filter e um low-pass filter depois do efeito. Aqui você tem um room, mais uma vez o pré-delay, o tempo de reverberação, os filtros, a mesma coisa para todos. Só no Space que você tem o controle de pré-delay e o decay e o tempo do reverb ainda. Então você pode deixar um reverb bem longo, até infinito, assim. Né? Um reverb mais de efeito especial, esse Space. Ok, e aqui do lado a gente tem a parte de você fazer um mute sem precisar clicar aqui. Você pode habilitar os módulos. Aqui, por exemplo, eu não quero o tape, eu não quero o throw. Eu só quero esse aqui, o slap e o crawl. Então são eles que vão rodar, tá? Então eles estão em mute, esses dois aqui. Eu também não quero o space. Então vem aqui. Ó, você viu que o space foi, né, foi multado. Eu também não quero o hall. Agora só tenho acontecendo o tape, o throw, o plate e o roll. Paradise, waiting for a night, rompendo a dimensão em busca de mais diversão. Sinto energia fluindo, as naves que vão seguindo. Eu vejo formas geométricas loucas no céu. Cuidado com o contato, né? É muito emocionante. Então, como eu disse, o plugin parece ser complicado, mas vocês viram que ele é até bem simples, ele te dá muitas opções, na verdade. Uma outra coisa que eu achei super legal, cara, os presets. Os presets são muito legais para você já começar ali, ter um ponto de partida bem rápido. Então você vai ter aqui, cara, pô, na parte de bateria eu gostei muito. O Chris Loud Audio, ele tem, cara, mixagens de bateria sensacionais e é muito legal poder ver um preset dele, do que ele usa na parte de reverberação, na parte de ambiência. Que pra mim é determinante na mixagem, essas partes de ambiência, cara, pra mim é tudo. A abordagem dele nas guitarras, teclados, vocais. Aí tem outros presets aqui de vários artistas e os de fábrica também que são bem legais. Então é isso, galera, esse é o Wave COA Epic e ele tá na promoção de Black Friday, tá apenas $30, e se você quiser conseguir 10% de desconto em cima desse desconto de Black Friday, é só usar o link que tá na descrição. Você comprando pelo link que tem aqui no canal, você consegue 10% de desconto em cima desse outro desconto de Black Friday, e o plugin vai sair bem mais barato para você. Então é isso, até o próximo vídeo.